Olá, meu amigo, minha amiga que está se preparando, está estudando para os concursos de nível superior. Meu nome é Marcelo Cometti, sou professor de Direito Empresarial do curso IOB Marcato e nós hoje continuaremos o estudo do direito societário. Na aula passada, nós analisamos o conceito de sociedade, vimos que a sociedade nada mais é do que uma pessoa jurídica de direito privado, que se diferencia das demais pela pluralidade de sócios, como regra, e pelo fato de exercer atividade econômica, razão pela qual preenche aí alguns requisitos para que possa submeter às regras do direito empresarial, ou seja, preenche aí alguns requisitos para que seja considerada um empresário. Na aula de hoje nós vamos analisar a classificação das sociedades, ou seja, como é que o Código Civil Brasileiro organiza e classifica as sociedades. As pessoas, em regra, muitas vezes fazem confusão, né? Sociedade empresária limitada, sociedade simples limitada, sociedade empresária anônima, sociedade simples em nome coletivo. Como é que funciona tudo isso? Por que uma sociedade pode ser empresária limitada e pode ser simples limitada? Qual que é a diferença? Ou por que uma sociedade empresária pode ser limitada e também pode ser anônima? Qual é a diferença? Para que nós possamos compreender isso de forma a acertar questões nos concursos de nível superior, é fundamental que vocês tenham em mente aí um quadro que eu preparei com muito carinho para vocês, que vai apresentar uma visão panorâmica da organização das sociedades dentro do nosso sistema jurídico. Legal? Então, vamos lá, vamos analisar o quadro com a classificação das sociedades. Vejam só, senhores, as sociedades, elas estão divididas dentro do nosso ordenamento jurídico em dois grandes grupos, conforme tenham ou não tenham personalidade jurídica. Nós vamos ter posteriormente aulas específicas só para analisar a questão da personificação da sociedade e os efeitos decorrentes dessa personificação. Mas, em linhas gerais, uma sociedade personificada é aquela que possui personalidade jurídica e, portanto, goza de titularidade obrigacional, ou seja, é sujeito de direitos e obrigações, goza de titularidade processual, podendo demandar e ser demandada judicialmente, e o mais importante, a sociedade personificada tem aquilo que chamamos de titularidade patrimonial, ou seja, uma sociedade ao adquirir personalidade jurídica também passa a ter patrimônio próprio, distinto do patrimônio de seus sócios. Ao lado das sociedades personificadas, nós temos um outro grupo de sociedades que não possuem personalidade jurídica, que são tratadas pelo Código Civil como sendo sociedades não personificadas. Também mais para frente, nós estudaremos detalhadamente as duas modalidades de sociedades não personificadas existentes. De um lado, a sociedade em comum e, de outro lado, a sociedade em conta de participação. O importante agora é focarmos nas sociedades personificadas. E por quê? Porque se a sociedade personificada é aquela que possui personalidade jurídica, isso significa que a sociedade personificada é sujeito de direitos e obrigações. Qual é a consequência disso na prática? A consequência disso na prática é que as sociedades com quem nós transacionamos no nosso dia a dia são de fato todas sociedades personificadas. E por um motivo muito simples. Se a sociedade não tem personalidade jurídica, ela não é sujeito nem de direitos, nem de obrigações, correto? Muito bem. Se ela não é sujeito nem de direitos, nem de obrigações, ela não pode, na prática, contratar. Afinal, quem vai emprestar dinheiro a uma pessoa que não possa assumir a obrigação de devolver o valor que lhe foi emprestado? Ou que fornecedor de matérias-primas vai fornecer matérias-primas a uma pessoa que não possa assumir a obrigação de pagar o preço das matérias-primas fornecidas? Então percebam, senhores, que para que uma sociedade possa explorar de fato o seu objeto, para que uma sociedade possa de fato explorar sua atividade, ela precisa ter personalidade jurídica, porque somente com a personificação ela se tornará sujeito de direitos e obrigações. Legal? Então, essas sociedades com quem nós transacionamos no nosso dia a dia, desde os bancos, passando pelos postos de gasolina, salões de beleza, essas sociedades, essas pessoas jurídicas são todas sociedades personificadas. Mas como é que essas sociedades personificadas se classificam? Como é que elas se organizam dentro do sistema brasileiro? Vejam lá. As sociedades personificadas, elas se dividem em duas. Existem duas espécies de sociedades. E guardem essa terminologia porque ela é muito importante para as provas de concurso de nível superior.
as duas espécies de sociedades existentes no nosso direito são, de um lado, a sociedade empresária, que se submete ao regime jurídico do direito comercial, e de outro lado, a sociedade simples, que muito embora também seja sociedade, que muito embora também exerça uma atividade econômica, não será considerada um empresário, não se submeterá às regras do direito comercial, não terá os seus atos arquivados na junta comercial, não poderá falir, não terá acesso à recuperação de empresas, e tudo isso por quê? Porque a sociedade simples não é um empresário. Então vejam, senhores, que nem toda sociedade que existe no direito brasileiro é empresário. Na nossa última aula, nós vimos que o empresário, quando pessoa jurídica, seria uma pessoa jurídica de direito privado, ou uma ERELI, ou uma sociedade. Mas agora, prosseguindo dentro do estudo das sociedades, podemos verificar que, muito embora das pessoas jurídicas de direito privado a sociedade explore atividade econômica, e vimos que para ser empresário é indispensável exercer uma atividade econômica, nem toda a sociedade será considerada um empresário. Por quê? Porque nós temos duas espécies de sociedades. E quando eu classifico uma sociedade quanto à espécie, quando eu classifico uma sociedade como sendo empresária ou como sendo simples, em última análise, eu estou analisando o quê? O regime jurídico a que ela irá submeter. Esta sociedade vai se submeter às regras do direito comercial? Esta sociedade vai poder falir? Esta sociedade vai ter acesso à recuperação de empresas? Esta sociedade tem os seus atos arquivados na junta comercial? Em outras palavras, esta sociedade é um empresário? Bom, se a sociedade for da espécie empresária, a resposta é sim. Agora, existem sociedades que, muito embora exerçam atividades econômicas, não serão consideradas empresários. E essas sociedades, portanto, não vão adquirir personalidade jurídica com o arquivamento dos seus atos constitutivos na junta comercial. Essas sociedades terão os seus atos constitutivos arquivados no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Essas sociedades não poderão falir. Caso elas estejam insolventes, a forma de execução concursal dos seus bens será a execução contra devedor insolvente. Mas se a sociedade for simples, por não ser um empresário, ela não poderá falir. Muito menos terá acesso à recuperação de empresas. Tá claro, senhores? Então vejam que as sociedades personificadas, num primeiro momento, podem ser classificadas como sendo da espécie empresária ou da espécie simples. E o que determina se a sociedade é da espécie empresária ou da espécie simples é o objeto por ela explorado. Mais para frente nós teremos uma aula específica para analisar como se dá a caracterização da sociedade empresária e como é que ela se diferencia da sociedade simples. Mas de antemão já fica aqui essa informação. O que diferencia uma sociedade empresária de uma sociedade simples é o seu objeto. Sempre que a sociedade tiver por objeto exercer uma atividade própria de empresário, qual seja produção ou circulação de bens ou serviços, ela será empresária. Caso contrário, ela será simples. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Agora, o importante aqui é saber que a classificação das sociedades não para na análise da sua espécie. A classificação das sociedades vai além. Afinal, imaginem, por exemplo, que eu resolva constituir uma sociedade para produzir sapatos. Senhores, uma sociedade que tenha por objeto a produção de sapatos é uma sociedade que tem por objeto exercer uma atividade própria de empresário, produção de bens. Portanto, é uma sociedade empresária. O fato de eu resolver constituir essa sociedade empresária com o professor Salim, por exemplo, não é o bastante para que vocês possam me responder as seguintes indagações. Se eu perguntar aos senhores, esta sociedade empresária que eu constituí com o professor Salim tem como ato constitutivo um contrato social ou um estatuto? Essa sociedade tem o seu capital representado por cotas ou tem seu capital representado por ações? Nessa sociedade, o sócio pode contribuir com serviços? Nessa sociedade empresária, a responsabilidade dos sócios é limitada ou ilimitada? Percebam que eu fiz algumas indagações aqui, senhores. E nenhuma dessas indagações será respondida em função da espécie da sociedade ser empresária ou simples. O que vai responder, ou o que vai permitir respondermos essas indagações, é saber qual foi a forma societária adotada pela sociedade. E é por isso que o nosso quadro não termina na análise das espécies, não termina nas espécies empresária ou simples. O nosso quadro prossegue. Vejam lá, nós temos também aqui
as formas societárias que as sociedades deverão adotar para que possam ser constituídas. São as formas societárias que irão determinar o regime jurídico dessa sociedade no sentido de disciplinar a sua estrutura jurídica. Ou seja, se o seu capital é representado por cotas ou ações, se o seu ato constitutivo se dá por um contrato social ou por um estatuto, se ela adota como nome razão social ou denominação. Tudo isso nós veremos mais para frente, mas vejam, o que vai determinar como se dá a estrutura de uma sociedade não é o fato dela ser empresário simples, mas a forma societária por ela adotada. O que vai determinar se o seu sócio responde de forma limitada ou ilimitada pelas obrigações sociais é a forma societária adotada. E quais são as formas societárias existentes no direito brasileiro? Nome coletivo, comandita simples, limitada, cooperativa e as sociedades por ações, que são duas, né? Ou anônima ou comandita por ações. Então percebam aqui algo muito importante, senhores. Além de nós classificarmos as sociedades quanto à sua espécie, para determinarmos em última análise se ela é ou não é um empresário, se ela se submete ou não às regras do direito comercial, nós também teremos que verificar qual foi a forma societária por ela adotada. Porque se eu constituir uma sociedade empresária em nome coletivo, com base nas regras da sociedade em nome coletivo, eu poderei afirmar que ela é constituída por meio de um contrato social, que ela tem o seu capital representado por cotas e não por ações, que ela só adota a razão social como nome empresarial e que os seus sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas sociais. Agora, se eu constituir uma sociedade empresária anônima, ela também será uma sociedade empresária, também estará submetida às regras do direito comercial, porém o seu ato constitutivo se dá por um estatuto e não por um contrato. O seu capital não será representado por cotas, será representado por ações. O nome empresarial será necessariamente uma denominação, mas na hipótese de insucesso, a responsabilidade dos sócios será limitada ao valor de suas ações. Então percebam, senhores, que questões envolvendo a estrutura jurídica da sociedade e a responsabilidade dos sócios se dá não pela espécie, e sim pela forma. E sempre que eu for constituir uma sociedade empresária, eu terei que adotar uma dessas formas para ela. Legal? Tudo bem? Bom, é apenas uma introdução para que vocês tenham aí uma ideia panorâmica do direito societário. Por isso que estamos vendo aqui a classificação das sociedades. Nas próximas aulas, nós nos aprofundaremos em cada um desses temas. Para encerrarmos, vamos lá? Vamos analisar esta afirmação? No Brasil, as duas únicas formas de sociedades não personificadas, as duas únicas formas de sociedades não personificadas são sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Tá certo? Tá certo. Todas as demais são formas de sociedades personificadas. Então, limitada, nome coletivo, comandita simples, serão sempre formas de sociedades personificadas. Certo, senhores? Chegamos ao fim. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.